pessoal! E aí, tudo bem por aí? Por aqui estamos nós em mais uma live. Vamos falar de arte, cultura, entretenimento e também de eleições. Por que não? Galera, se você não escolhe, alguém escolhe por você. É isso. E para começar, eu peço que você compartilhe esse vídeo, manda aí para os amigos, dá um like e se inscreve no nosso canal aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, para que nosso conteúdo possa ser absorvido por um maior número de pessoas possível, tá bom? Vamos lá, então, trazer o nosso convidado de hoje. Ele é fotógrafo dos bons. Há 30 anos ele faz a cobertura do Carnaval Carioca na Marquês de Sapucaí. Os bastidores dos camarotes. Muito bom. Tudo que você vê por aí na Sapucaí, o nosso convidado está sempre lá, dando os cliques dele, fazendo os registros maravilhosos do Carnaval. É isso. E, no momento, ele é candidato a vereador pela cidade do Rio de Janeiro, pelo Partido Patriota. Galera, o nosso convidado de hoje é o fotógrafo Wellington Jorge. Chega aí, Wellington. Cadê a gente aqui, que eu não estou me vendo? E aí, meu amigo? Acabei de sair de uma, estou correndo para estamos? outra. Então, eu estou que nem louco, né? Porque sai de um, entra no outro, né? Acabei de sair de uma live de um grande amigo aqui, que é o Edésio, que também é da área cultural, é um grande fomentador de dança, né? No Rio de Janeiro, no Brasil. E estou entrando aqui na live do Bom Dia Ilha, né? Saio de um para o outro. O bom da live é isso. Você, Ilha do Governador, Wellington. Olha, eu tenho 59, né? Já bati 5,9. Só de profissão são 35 anos. Eu comecei lá no Sambódromo quando inaugurou, né? Estou na ilha há 32 anos. Vim para a ilha desde 2008, né? E como profissional de imprensa, eu fiz um caminho inverso, né, dos outros profissionais. Tem muitos profissionais que moram na ilha, né? Que é da área de TV, da área de rádio, profissionais de repórter fotográfico, assim como eu, mas que moram na ilha, né? E trabalham fora. Eu fiz justamente o inverso. Eu morei muito tempo fora da ilha e fui trabalhar dentro da Ilha do Governador. Então, isso para mim, a ilha se tornou minha casa. Eu digo que eu sou um insulano de coração, né? E nesses anos todos que eu estou na ilha, eu participei aí da construção de vários veículos de comunicação, participei do Ilha Notícias, do Jornal do Golfinho, onde eu ajudei a criar o jornal, né? Participei aí ajudando também no Globo Ilha, com a Vilma, que era coordenadora da parte de coluna social, né? Então, e hoje também ajudo, de alguma forma, aí eu trabalho com o meu trabalho, a TV Ilha, que eu considero um dos grandes veículos de comunicação que está surgindo na Ilha do Governador, e o Bom Dia Ilha, né? Que vocês se tornaram meus grandes amigos e que por quem eu tenho um grande carinho, né? E procuro compartilhar aqui os meus conhecimentos, entendeu? Então, eu quero agradecer muito a toda a população da Ilha do Governador por ter me abraçado e por ter um carinho muito grande por mim e por o meu trabalho. E eu dedico isso, né? Dou o retorno participando das atividades, colocando meu trabalho à disposição, que eu acho que isso é importante, é compartilhar conhecimentos, né? E nesses 32 anos, o que eu tenho feito justamente é isso. Aí eu criei minhas filhas também residem aí, meus netos. Então, a ilha é minha casa, né? Então, eu me sinto muito à vontade para falar sobre a Ilha do Governador, suas atividades, seus problemas, né? Então, eu estou em casa, estou me sentindo em casa. Essa sua relação com a política, quando que ela começa? Como que ela começa? Rapaz, isso é muito engraçado, né? Porque minha mãe diz que eu, com meus 7 anos de idade, era chamada no colégio para tomar broncas, às vezes, da professora, da diretora da escola, porque eu subia nas mesas, nas carteiras da sala de aula para fazer discurso, né? Isso ela conta, minha mãe conta, porque a minha história na política, nesses movimentos todos, ela está totalmente ligada ao meu pai, né? Meu pai foi do Partido Comunista na década de 60, infelizmente ele veio a falecer em 76, de leucemia, fruto dos problemas que ele teve, né, afetados pelas relações que ele tinha na época da ditadura. E apesar de eu não ter vivido com ele, só convivido em torno de uns 15 dias e 2 anos do meu início de vida, minha mãe, minha família diz que eu tenho
sou igual a ele, tenho a política no sangue, né? E como eu fui criado praticamente pela minha avó dentro de uma comunidade, a qual eu tenho muito orgulho de ter toda a minha vida lá direcionada àquela relação, eu sempre fui ligado aos movimentos sociais, né, aos projetos sociais, sou fruto dele, né, de um grande projeto do município que me ajudou a abrir, né, os meus espaços, a minha visão. Foi lá na década de 80, onde eu participei de um grande projeto da prefeitura chamado Projeto Municine, que me trouxe, né, essa área da comunicação, na qual hoje eu estou inserido. Né? Eu sempre digo que vim do cinema, que foi lá que eu aprendi isso, no convívio. Participei de movimentos secundaristas, movimentos estudantis, como no caso da UNE. Né? Sempre acompanhei a evolução política do Rio de Janeiro e do Brasil, né? E acabando como profissional, construindo uma relação muito grande com a política, com o meio empresarial, né? Principalmente por causa da Ilha do Governador, porque em 92 a gente teve aí, eu trabalhava no Iate Cruzado de Guanabara, e o Comodoro, né, que todo mundo conhece, da Ilha do Governador, que foi o José Moraes, veio a candidato a vereador, eu era fotógrafo do clube, e acabei me envolvendo diretamente com toda essa relação política da Ilha do Governador, porque o iate sempre foi um núcleo de todos esses empresários e políticos da ilha, né? E como lá também foi o lançamento da campanha do antigo prefeito César Maia, a minha relação sempre foi muito direta com a cúpula da política, né? Na relação direta. Então, aí você acaba tendo um conhecimento muito grande, desenvolvendo uma relação muito grande com os problemas das regiões, do próprio Rio de Janeiro, que você passa a conviver. E sendo um profissional de imprensa, isso simplesmente ampliou-se, porque a minha matéria-prima de trabalho são as dificuldades, são os problemas da cidade, né, dos segmentos. E com a visão social que eu sempre tive, né, eu sempre procurei fazer esse elo de ligação entre o poder público, né, e as regiões, seus segmentos e seus problemas, fazendo uma espécie de intercâmbio, né, procurando ajudar com os meus conhecimentos aqueles segmentos que precisavam. E faço isso até hoje. Entendeu? É uma coisa minha, pessoal, faz parte da minha vida, eu digo que isso é uma missão. Né? E quando eu fui para a Ilha do Governador e conheci todos os seus problemas por causa do meu trabalho, eu vi que eu poderia, com tudo isso que eu conheço, compartilhar e ajudar muito aos segmentos da Ilha do Governador. Eu acho que eu contribuí muito ao longo desses 32 anos que eu estou na ilha, né, com o meu trabalho. Senão eu hoje não estaria aqui brigando, dormindo e acordando, pensando na Ilha do Governador, em todos os seus segmentos. Entendeu? Eu acho que isso que toma conta da minha vida hoje. Eu durmo e acordo pensando em cada problema, em cada segmento, nas suas atividades, né, e sempre buscando levar o melhor que eu posso dentro daquilo pouco que eu tenho de conhecimento e de vivência. Né? Eu acho que a tônica hoje é compartilhar conhecimento. Como candidato, qual o seu projeto, seu foco em relação à Ilha do Governador? Bom, a gente, se falar em termos de Ilha do Governador, né, que eu acho que é o nosso foco principal, né, porque eu sempre digo assim, a Ilha do Governador, ela é um município, né, não de direito, não de fato, mas de direito, porque toda a infraestrutura da Ilha do Governador, seja na parte econômica, cultural, social, política, né, ela tem a grandeza de um município, até pela sua característica, né? A ilha hoje tem calcula aí mais de 250 mil habitantes presentes, né? E mais os transitórios, que são as pessoas que trabalham na Ilha do Governador ou têm alguma atividade dentro da Ilha do Governador que moram fora, né? Eu acho que essa população quase dobra, né? Então, os seus problemas, as suas necessidades são tão gigantescas quanto do município. E ainda digo até mais, eu acho que qualquer projeto que a gente desenvolva na ilha, seja em qualquer área, ela pode tranquilamente ser usada também na cidade do Rio de Janeiro, como exemplo, né? E então você tem que ter essa visão. Eu acho que qualquer representante político que venha a assumir qualquer função no Poder Executivo ou no Legislativo, e que seja da ilha e queira fazer alguma coisa pela ilha, ele tem que ter uma visão neste nível, né? Em todos os seus segmentos. Claro que você foca em um que você acha mais importante, né? Mas você tem que estar aberto a toda a discussão de todos os segmentos da Ilha do Governador, que você tem que ter essa visão. E isso eu aprendi com a minha profissão,
porque a gente convive com todos eles, né? Uma hora você está numa grande festa, daqui a pouco você está num problema na comunidade, você está na rua presenciando um momento de violência, você está numa escola com as dificuldades, você está com vocês aí do segmento cultural, né, discutindo, né, as necessidades que vocês têm, né, você está na comunidade discutindo o problema da habitação, do saneamento, e porque a profissão me dá esse leque, né, de opções de relacionamento direto. E aí você passa a ter uma preocupação com todos eles, né? Agora, claro que há um foco principal. Eu acho que tem 3 focos principais na ilha que a gente tem que batalhar, né? Um é a questão da saúde na ilha, que a gente tem uma infraestrutura mobiliária, uma das melhores, talvez, do Rio de Janeiro, mas como é o Rio de Janeiro que nós temos esses problemas todos, a gente tem aí a necessidade de mais médicos, né, mais profissionais da área da saúde para poder atender, reformar muitos desses mobiliários de saúde, porque ficaram muito tempo sem investimento, né, e para você poder resgatá-los. Temos um problema muito sério com relação à maternidade que já tivemos um dia, inclusive o meu neto, neto por tabela, né, porque foi filho do meu enteado, nasceu no Paulino Werneck. Eu tirei muito tempo da minha vida profissional na ilha, na madrugada, convivendo dentro do Paulino Werneck com seus problemas na madrugada. Então, a gente precisa realmente trazer essa maternidade. Ela não pode ser uma moeda de troca política, ela tem que ser uma questão humanitária para a ilha do governador, para a sua população, porque é uma necessidade que nós temos. Com a população que nós temos, igual eu volto a falar, praticamente municipal, a gente precisa, sim, de uma maternidade, assim como precisamos do Hospital Geral que está aí construído, né? E precisamos de uma rede de saúde básica que atenda realmente os anseios da população, que esteja à disposição a todo momento, 24 horas praticamente, para atender a nossa necessidade, pelo grande nível da população que nós temos, e com problemas diversos na área de saúde. Então, isso é fundamental, né? Temos aí a parte, na questão da educação. Não discuto muito a educação básica, porque já existe uma programação, mas enquanto parlamentar, caso eu venha, né, ser eleito, e mesmo que não seja, isso para mim em particular era uma demanda, até porque isso eu sei o quanto isso foi importante na minha formação pessoal e profissional para estar aqui com você hoje, porque, sem usar o jargão que muitos usam politicamente, né, eu vim de uma comunidade, na realidade eu não vim totalmente, mas me criei, e se eu estou aqui hoje, eu sou fruto de um projeto social da prefeitura, e então eu acho que se você quer mudar alguma coisa, você tem que começar pela educação. Claro que é um trabalho a longo prazo, não se faz nenhum tipo de transformação de uma hora para outra, mas você tem que pelo menos começar, né? E começar a partir justamente da formação de base, né? Nós temos uma infraestrutura de educação na ilha muito boa, são em torno de mais de 40 escolas municipais, né? Que atende desde a creche até o 9º ano, mas a gente tem uma deficiência muito grande para os adolescentes e para os jovens, que são as escolas de 2º grau, porque muitos desses alunos têm que estudar lá fora, às vezes em horários inadequados, né? Mas tem que sair, o que é um problema, e a formação técnica, que é o que vai dar perspectiva para esses alunos, né, para esses adolescentes, de buscar ali uma vida melhor, né, um direcionamento profissional na sua vida. E isso aí a gente tem uma deficiência muito grande na Ilha do Governador. Para aqueles que não sabem, até porque eu mantenho isso, acho que a gente tem que resolver primeiro, para depois explanar. Isso não é um projeto de governo, de vereador, né? nem muito pessoal, né? Mas sim dos meus relacionamentos, da preocupação com a ilha. Eu, em 2014, tive um contato com um parlamentar, que é o Paulo Ramos, que era deputado estadual e é do meu relacionamento pessoal, e fui solicitar a ele que a gente construísse na ilha uma escola técnica, uma FATEC, uma Cefet, né? E ele me perguntou como fazer isso. Eu falei, eu tenho uma ideia. Por que a gente não pode trabalhar para retirar da Ilha do Governador o degase, por exemplo, da ilha, né, e levar esse contingente para um outro local e fazer dessas duas unidades, uma escola de 2º grau e no João Luiz Alves uma escola técnica, com uma parceria com o Estado, fazendo, por exemplo, uma FATEC, né, para 2.000, 3.000 adolescentes e jovens que pudessem ter, a partir dos 14 anos, uma formação técnica. Então, isso era muito importante. E a gente tramitou isso. Para aqueles que não sabem, isso existe. Esse projeto, essa emenda, né, foi feita lá em 2014, ela tramitou, e em 2016 foi encerrada
com a aprovação de todas as comissões, de educação, justiça, né? Ela foi aprovada e a gente só não deu continuidade porque aí veio a crise econômica, aí dificultou tanto no Estado quanto no Brasil, e a gente não conseguiu dar andamento. E o ano passado a gente resgatou esse projeto, o andamento dele, e está hoje na seguinte situação: para onde vai esse contingente, né? Mas eu acho que antes de discutir isso, a gente deveria discutir isso dentro da Ilha do Governador, com a população, fazer uma audiência pública, para que a gente discutisse a necessidade da população da ilha, não só da retirada dessa unidade, como também a construção dessa FATEC ou dessa Cefet, que seria muito importante para os jovens, né, da Ilha do Governador. Então, essa parte da educação, para mim, eu acho que ela é fundamental para que a gente possa pensar num futuro melhor para a Ilha do Governador, né, para que a gente desenvolva isso de forma mais consistente e pense, não dá para resolver nada de imediato, mas a gente tem que começar, né? Então, a gente tem que começar de alguma forma, tá? E a outra é a parte social, né, de integração desses jovens, né, dessa população. Eu cito o exemplo, porque como eu desenvolvi isso, a ilha tem uma característica muito interessante em função da parte de lazer, da parte de esporte, né, que a gente pode agregar essas crianças, né, para participar, para estar sempre junta, para dar elas um direcionamento. Porque em 2000 para 2001, eu era coordenador de uma secretaria do município, fui um dos fundadores, né, da Secretaria Municipal da Terceira Idade, mas sempre coloquei o seguinte: não sou Secretaria da Terceira Idade, eu sou Prefeitura do Rio. E como tal, tinha essa consciência e me relacionei com todas as outras secretarias, fazendo o que a gente chamava de macrofunção, que era uma integração com várias secretarias. E como eu disse, eu durmo e acordo pensando na ilha. E não era diferente. Cada vez que eu andava em algum setor, em algum andar daquela secretaria, em alguma secretaria, que eu vi um projeto interessante, vamos implantar isso na Ilha do Governador. Vamos trazer isso para a Ilha do Governador para atender a população. E não foi diferente, né? Eu era do Governador Yacht Clube, era diretor de lá, passei por várias diretorias, cheguei a ser vice-comodoro do clube, e aí sugeri, porque aquela região é uma região ainda um pouco abandonada das atividades sociais e culturais do poder público naquela época. E aí o que eu fiz? Fiz uma parceria com o clube e com ele junto com a Secretaria de Cultura, até porque a de terceira idade já existia, porque eu era coordenador da secretaria e morava no clube, né? Então, eu trouxe alguns projetos da Secretaria de Terceira Idade para dentro do clube, trouxe, através de uma parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer, o projeto Felicidade, que foi colocado ali no Maneró, para atender a população da terceira idade, que está lá até hoje, né, os trancos e barrancos, mas ainda tem alguma coisa lá, né, desse projeto que a gente fez, e fiz uma parceria com o clube, trazendo também esses projetos para dentro do clube, né, na hidroginástica, com o Tai Chi Chuan, né, e algumas outras atividades. E fiz uma parceria também com a Secretaria de Cultura, que nós implantamos nessa parceria a 25ª Biblioteca do município do Rio de Janeiro, a primeira do Brasil implantada dentro de um clube privado, né? Para quê? Para atender aquela região, aquela biblioteca Juscelino Kubitschek, onde dela eu fiz praticamente um núcleo cultural, porque o clube ficava aberto de segunda a segunda, para atender não só a população, como também o quadro social. E com isso a gente fazia a relação com a comunidade local, né? E uma das coisas importantes que eu sempre visualizei indo na relação da macrofunção, né, era a parceria com a Secretaria de Cultura. Eu nunca entendi cultura separada da educação. Para mim tinha que ser tudo uma coisa só, né? O secretário tinha que ter a mesma responsabilidade. Ou então os dois trabalharem sempre em conjunto, porque você não desenvolve educação sem cultura, né? E nesse andar desse meu pensamento, eu procurei a Secretaria de Educação, na época a secretária, porque eu como secretaria tinha esse acesso, e fiz a seguinte parceria com ela. Eu trazia os projetos da cultura para dentro da biblioteca, do clube, recreações, contadores de história, né, palestras, e essas atividades ficariam à disposição dos alunos da rede pública no contraturno, né? Então, a criança que estudava de manhã participava das atividades à tarde, e quem participava à tarde, estudava à tarde, participava de manhã, né? Então, eu fiz um trabalho assim doido, mas que funcionou durante 5 anos e funcionou muito bem. Eu tinha futebol para as crianças, que era um projeto da Secretaria de Esporte e Lazer, eu tinha essa atividade recreativa, né?
e cultural com a Secretaria de Cultura e Educação, né? Muitas vezes a gente fazia agendamento para as escolas, né, em parceria com a CRE, que era a quarta CRE, hoje nós temos uma CRE só nossa, né? E a gente fez essa parceria com eles. Então, as crianças do ensino básico, né, elas vinham para o clube de manhã cedo, 7 horas, 8 horas da manhã, e ficavam até 11 horas, meio-dia, que é o horário de saída deles. Mas nesse período todo fazendo recreações, né? Recreações coordenadas e feitas pela Secretaria de Cultura, né? Por recreadores, contadores de história, mágicos e várias outras atividades. E isso fez com que a gente tivesse uma grande integração da comunidade local, da Praia da Rosa, do Parque Royal, com aquelas escolas da região, que nós temos ali algumas escolas do município nessa área, e fazíamos agendamento com as outras escolas da ilha como um todo, entendeu? Então, eu acho que é isso. A gente tem que tentar voltar a isso, né? Esse é um dos projetos importantes que eu quero revitalizar, porque isso é uma característica principal da ilha, que são os clubes. A ilha tem 13 clubes, e a gente pode, sim, fazer esses clubes unidades, núcleos culturais, sociais, né, para atender a população como um todo, né? Eu acho que é por aí. E, então, a educação, a saúde, a parte social, para mim, são os pontos fundamentais que a gente tem que trabalhar na Ilha do Governador. A Ilha do Governador, como você sabe, é um bairro que não tem um teatro, e as artes, em geral, não são muito estimuladas, né? A não ser o samba, que é algo que é bem forte aqui na Ilha do Governador, né? Temos várias escolas de samba. Você faz um pagode, lota, então tem um público certo para o samba, para o pagode, para o carnaval, esse público existe. Mas os outros movimentos, os outros segmentos artísticos, a gente não vê com tanta força. Tem os artistas produzindo, tem todo mundo fazendo sua parte, mas a adesão popular é um pouco menor comparando com o samba. O que você me fala sobre essa questão do movimento cultural, artístico, da ilha não ter um teatro, não ter uma casa de cultura, não ter um espaço propício para que a arte seja fomentada de forma concreta? Eu acabei de sair de uma live que a gente estava discutindo realmente sobre isso, né? Porque era um pessoal também ligado à parte da cultura, mas muito da dança, né? E eu coloquei essa questão para eles, que eu vou colocar para você agora e para a população da ilha. Quando você fala em teatro, né? Inclusive há um movimento feito aí pelo Gilberto, pelo Marcelo, por você e outros segmentos, que a gente precisa ter um teatro na Ilha do Governador. A gente não precisa ter um teatro na ilha, a gente tem uns 3, né? A gente tem aí o Lemos Cunha, que tem um teatro, que hoje está sendo usado para a igreja evangélica, me parece, né? Nós temos aí o Teatro Óperon, que está lá hoje agregado a uma escola do Estado, né? Que é a Secretaria de Educação do Estado, e a gente tem a Arena Cultural, que fica lá no Aterro do Cocotá. Então, quando falam para mim sobre isso e colocam para mim a questão de ter um teatro na ilha, eu digo que, na realidade, a gente já tem. Mas o que acontece hoje? Para você ter um teatro, você precisa entender que o teatro é uma unidade comercial. Você precisa de renda, de gerar renda, de manutenção e de custeio, né? E isso não atende aos segmentos culturais da Ilha do Governador. O que eu entendo que os centros culturais precisam, os segmentos culturais da ilha precisam, que são diversos, né? De um espaço como havia antes da Casa Elbe de Holanda, né? Que foi criada há um tempo atrás e unia todos esses segmentos, né? Onde eles podiam fazer suas oficinas, onde eles podiam trazer seus alunos, né? Fazer suas atividades, e também tinha um teatro onde eles podiam apresentar suas atividades, seus espetáculos, né? Com o término dessa casa, os segmentos ficaram dispersos, né? Porque ficaram sem um centro de atividade comum. E o que a gente precisa justamente é isso, a meu ver, é ter uma unidade cultural que agregue esses segmentos. E eu acho que, dentro desse contexto, uma das coisas que eu quero discutir a partir do ano que vem, estando ou não estando, né, legislando, entendeu? Como proposta até para a Secretaria de Cultura, dentro dessa discussão legislativa, se eu estiver lá, vou fazer isso, né? Sentar com com o responsável da Secretaria de Cultura, para que a gente rediscuta, né, a importância e o que é realmente as lonas culturais, né? A sua objetividade quando ela foi criada, né? Porque, ao eu entender, as lonas culturais, seja na Ilha do Governador ou no Rio de Janeiro, elas foram criadas para fomentar
né, e desenvolver a cultura local, dando espaço para todos os segmentos culturais, né? E isso hoje não acontece, porque as lonas culturais, assim como grande parte dos projetos que existem, eles viraram moedas de troca política, né? Eu não tenho nenhuma preocupação em falar isso, porque eu vejo isso claramente, acompanhando isso já há muito tempo, e principalmente no caso da ilha, né? Que foi a primeira lona cultural do Rio de Janeiro, tem uma importância histórica, tem o nome de um grande artista nosso, né? Na Ilha do Governador, que foi o Renato Russo. Então, eu acho que a gente tem que rediscutir o papel das lonas culturais. Eu acho que o papel delas foi desvirtuado, né? E elas acabam não tendo aquela importância que deveriam ter para ajudar a vocês do segmento cultural a se desenvolverem. Não pode ser apenas para colocar espetáculo lá, para poder, no final do ano, fazer apresentação para os componentes, né, dos seus grupos. Eu acho que tem que ser criado dentro delas, né, um espaço, um centro cultural, de fomento cultural, para que você possa fazer as escolinhas de dança, né, de teatro, de artes, entendeu? Isso tem que fomentar o dia inteiro. E no caso da Ilha do Governador, isso seria muito importante naquela lona, por quê? Porque daria vida diária toda aquela região do Parque Manuel Bandeira, né? Porque ele na realidade, um grande espaço cultural e de lazer da Ilha do Governador, que tem o nome de um grande escritor, que é Manuel Bandeira, tem uma biblioteca em frente, que é um dos grandes mobiliários da cultura, da cultura do Rio de Janeiro, né? Que é a Biblioteca Euclides da Cunha, né? Nós temos que ter ali um espaço, me foi inclusive sugerido isso pelo Gilberto, que ali tem uma arena, né, de teatro pequena, que nós temos sim a homenagear a tia Elbe, que foi uma grande fomentadora do teatro e das artes da Ilha do Governador, né? Então, essa divisão ali fica muito clara de um lado e do outro, daquela parte que divide, né? Daquela passarela enorme, né? Que liga o aterro do Cocotá às Barcas. Do lado você tem o esporte, do outro lado você tem a cultura, né? Então, isso é muito importante que a gente desenvolva. É um belo espaço e uma das minhas propostas é rediscutir esse espaço para que a gente traga de volta e ele seja realmente construído e desenvolvido para os grupos culturais da Ilha do Governador, entendeu? Nós temos que ter uma gestão nesse sentido. Não que eu seja contra quem administre lá os espetáculos, mas pode andar tranquilamente, pode ser feita uma grande parceria de gestão entre essa instituição que desenvolve a parte comercial da arena e um grupo cultural, né, responsável pela parte de desenvolvimento das oficinas, né, de atividades culturais. Acho que é por aí. E a questão do teatro do Lemos, né, ele realmente não tem jeito, você tem que fazer um trabalho mais comercial, porque ali é uma escola privada. Então, você não tem como desenvolver uma outra forma de desenvolver, de fomentar a parte cultural, a não ser a parte de espetáculo. É um dos melhores espaços de teatro que tem no Rio de Janeiro, me parece que são em torno de quase 700 lugares, né? Eu, durante toda a minha vida profissional que eu tive aí na ilha, acompanhando, né, os grupos de dança, principalmente de dança, né, os grupos culturais, eles sempre usaram esse espaço como referência. Todas as academias, no final do ano, faziam seus espetáculos no Lemos Cunha, né? Então, é um belíssimo teatro, um belíssimo teatro. E o do Óperon, a gente tem que buscar a Secretaria de Cultura do Estado para fazer um convênio, uma parceria com um grupo cultural, para que esse espaço volte a ser usado, entendeu? Ali é da Secretaria de Educação, não é? Secretaria de Educação, sim, em parceria com sempre. Como eu falo, a educação tem que estar junto com a cultura, né? Se você desenvolve um projeto cultural, que é a parte de teatro, de oficina, eu acho que a gente pode, sim, junto à Secretaria de Cultura do Estado, buscar para conversar com a Secretaria de Educação que fomente os projetos culturais da Ilha do Governador, que, no fundo, são projetos sociais. Você está trazendo a comunidade para participar, você está levando cultura para elas, entendeu? Então, essa responsabilidade também existe. E, em contrapartida, os grupos que fazem teatro ou que fazem dança podem agregar os alunos da escola, né? Eu acho que todos são governo e todos têm responsabilidade com as regiões, não importa se seja estadual, municipal ou federal, né? A finalidade é o quê? Desenvolvimento, crescimento da população. Então, você vai estar atendendo. Eles não são dono do espaço. O espaço é da população. Eles apenas são gestores, né? E as demandas nós temos que levar. E aí, com as devidas responsabilidades, a gente pode desenvolver e assumir esses espaços, né? Como, de repente, é feito, me parece, eu não cheguei a conhecer, mas eu sei que existe um trabalho muito legal
feito lá no Mendes de Moraes, né? Eu não conheço o espaço que foi inaugurado o ano passado, ano retrasado lá, não tive o prazer de ir lá para ver. Sim, foi um projeto que rolou lá no Mendes de Moraes e também no Tia Lavor, que é onde tem o Teatro Ópero, né? Era o Jovem Aprendiz em Ação, um projeto do Instituto Arcádia, e até nós do Bom Dia Ilha estivemos fazendo umas reportagens lá, registrando o projeto. Fomos até no Teatro João Caetano, que teve uma mostra sobre Nelson Rodrigues que eles fizeram. Muito bacana esse projeto, super legal. Mas eu digo, as escolas podem entrar e ceder os seus espaços para fazer, como é a subprefeitura, que tem um belo teatro lá dentro e praticamente não é usado pela comunidade. Ele não foi feito apenas para ser usado pela subprefeitura. Ele é um espaço público que pode ser usado para o desenvolvimento de várias atividades culturais, seja palestra, seja encontro, a música, o samba, né? O teatro, ele pode ser usado, ele está lá à disposição. Eu acho que o que está faltando, vão ficar um pouco chateados comigo aí o segmento cultural, mas eu acho que está faltando é unidade, né? Eu acho que esses representantes têm que sentar na mesma mesa e pensar junto, né? Para ver o que a gente pode desenvolver, o que pode ser feito, para aí sim a gente caminhar, né? Eu acho que representantes como o Gilberto, como você, Johnny, que representa um grande segmento, o Marcelo, né? A Morgana, a Rosana, que está na área de dança, o Eric, que está na dança de salão, né? E vários outros que trabalham com esse segmento cultural, a gente tem que sentar juntos e discutir juntos a cultura da ilha, porque vocês é que realizam. Eu apenas posso ser um elo de ligação, né? Essa é a função do representante político, buscar soluções para ajudar esses segmentos a se desenvolver. Até porque eu nem danço. Eu adoro samba, mas não danço nada, né? Mas sei o que o pessoal precisa, até porque essas necessidades de vocês fazem parte do meu dia a dia profissional, né? Das minhas demandas profissional. Então, é isso que eu quero tentar desenvolver, né? É botar justamente essa facilidade que eu tenho, né? De integrar esses segmentos, de ser um pouco a voz desses segmentos, e com os meus relacionamentos e conhecimentos, e aí sim, com um mandato mais representativo, poder levar essas demandas e a gente buscar a solução para eles da melhor forma possível e que atenda a população como um todo, né? Sim. E a ilha como polo gastronômico de turismo. O que tu pensa sobre isso? Que a ilha é um ambiente lindo, é um espaço lindo, né? Uma orla bacana. A ilha é um bairro muito bonito, ele tem uma história própria, ela tem uma história própria. E gastronomia, turismo, muita coisa pode ser feita por aqui. Do que tu me fala? Sim, volto a falar, essa é uma demanda que quando você pensa e fala na Ilha do Governador, você também tem que pensar grande, mas não pensar em sonho, né? Você tem que pensar de forma real e começar o beabá. Hoje você vê, nós temos aí uma rede de quiosques que vai da Praia da Bica até a freguesia, e muitos deles, ou talvez todos eles, não têm nem alvará de funcionamento, né? Eu lembro que eu cobri a inauguração desses quiosques lá em 96, né? E não sabia, até pouco tempo, que eles não tinham alvará de funcionamento. Aí como é que você vai cobrar ou criar um projeto de integração desses quiosques que estão dentro do trabalho gastronômico, que são a base do trabalho turístico, porque você não vai em nenhum lugar para visitar se não tiver a parte de alimentação para atender, né? E a parte de alimentação, ela tem características locais também, né? Faz parte da cultura também. A gastronomia faz parte da cultura alimentar, né? Ela muitas vezes representa a cultura local. E isso é uma característica muito, muito importante da Ilha do Governador, os quiosques, porque nós somos uma ilha e nós temos uma orla muito rica, né? Não só na parte de meio ambiente, mas também na parte de lazer, né? A Praia da Bica hoje, ela é hoje um polo de esporte e de lazer muito grande, o dia inteiro, né? Você vai lá praticar atividades esportivas desde de manhã até tarde da noite. Essas pessoas frequentam aquilo ali. Além disso, não frequentam como lazer. Nós temos a Ribeira, que é um polo gastronômico tombado, né? Já há algum tempo, poucas pessoas conhecem. E falta um investimento maior nessa relação, né? Criando aí um catálogo que a gente chama, não, criando um guia gastronômico para a Ilha do Governador, integrando todos esses, né, segmentos, esses espaços, né? Está faltando isso também, né? Nós temos aí o turismo ecológico,
que é muito importante. Nós temos a Estação Rádio da Marinha, que tem lá dentro uma fauna e uma flora belíssima. Nós temos aí o Aparu do Rio Jequiá, que há muitos anos atrás, o Zé Luiz, que mora aí na colônia, eu chamo ele do nosso Chico Mendes, né? Fazia aí um passeio turístico com as crianças das escolas, passeando pelos manguezais da ilha e dando informação ambiental, né, de preservação. Criou aí um dos grandes projetos de educação ambiental, que foi o Siri na Lata. Foi um grande projeto de ressocialização dessa população aí da colônia Z10, né? Um projeto fantástico de integração ambiental. Né? Ele revitalizou muitos manguezais na ilha, porque a gente tem aí o manguezal lá na Biacanga, temos um manguezal ali na Praia da Rosa, temos um manguezal aí da colônia Z10. Então, a gente tem que fazer um trabalho nesse sentido, porque isso é um trabalho do turismo. Né? E quando você faz, ele também ajuda a preservar, porque você dá educação ambiental. Né? Então, a gente tem que revitalizar esses espaços e fazer com que esses espaços eles venham a ser mais divulgados e desenvolva-se aí sim um projeto de ecoturismo, né? Pegando pessoas aí que já desenvolvem isso, como o Marcelo Mattiucci, que é um fotógrafo e também é da área de turismo, né? Que faz isso muito bem dentro da Ilha do Governador, com seus passeios ecológicos, né? Contando um pouco da história da Ilha do Governador, né? O Moraes, né? Que é o nosso grande professor, historiador da Ilha do Governador, né? E que nos ensina, nos mostrando através das fotos antigas a preservação, né? Discutir uma coisa que é muito importante, que eu sempre quis fazer, mas sozinho, andorinha só não anda, né? Que é você mapear e criar um catálogo, um guia dos principais monumentos históricos da Ilha do Governador, né? Porque a nossa história da Ilha do Governador é muito rica, na história do Rio de Janeiro, na história do Brasil. Né? Dom Pedro I, segundo informações, iam para aí. Dom João VI, né, quando criança, frequentava a Ilha do Governador, era o seu balneário. Né? Nós temos aí o Araribóia, né, que morou na ilha, foi das tribos dos Terminós, e que ajudou a expulsão dos franceses, junto com os portugueses. Né? Por isso ele é o patrono lá de Niterói, que ganhou como as terras. Né? Nós temos lá a Pedra da Onça. Então, nós temos várias áreas, monumentos importantes, como as nossas igrejas. Então, a gente tem que fazer um guia turístico desses monumentos, né? E colocar nesses monumentos indicativos que informem sua história, que contem um pouco da sua história, né? De quando elas foram construídas, quem construiu, para que as pessoas que passem ali, sejam da ilha ou fora da ilha, conheçam esse monumento e vejam a importância que ele tem, entendeu? Então, isso é muito importante ser feito nessa área do turismo. Então, isso é pensar na ilha como um todo, né? Não dá para pensar só num setor. É uma coisa que realmente faz falta. Às vezes você vê um monumento, a não ser aqueles mais famosos, mas tem muitos monumentos, ou estátuas, né, que seja, e a gente não sabe do que se trata, de quem é, e também não tem um explicativo muito grande. E quando você faz uma pesquisa como essa aí, você vai mostrar para as pessoas quem realmente, de fato, tem valor histórico e importância, não só para o bairro, mas para a cidade, para o país todo. E no caso da ilha, eu não vejo de forma diferente. Eu acho que no momento que a gente faz esse resgate da história da ilha, através dos seus monumentos, que é o que a população frequenta no dia a dia, né? Você também resgata a autoestima das pessoas que moram na ilha, do insulano, né? De nós insulanos, que eu sou insulano de coração. Né? Então, você está resgatando a nossa história, você está mantendo viva, né, a nossa história. Então, isso é muito importante, como, por exemplo, as pessoas que frequentam a Praia da Bica, mas não conhecem a sua história. Né? Claro que ninguém vai sair contando o que aconteceu, a história do Dom Pedro, ou do galeão que ia lá, né, na Praia na Bica, lá, encher os seus tonéis de água, né, da fonte. Mas você pode, através de pequenos totens, né, indicativos, explicativos, ter ali a história. E se você quiser saber, até porque nós estamos na modernidade da informatização, né, você pode botar lá um QR nesses painéis e a pessoa vai lá com o celularzinho, como tem em vários pontos turísticos do Rio de Janeiro, e bota lá o seu QR. Seu QR entra num portal e esse portal vai dar um explicativo de toda essa história da criação, da construção daquele monumento. Entendeu? Então, isso a gente pode fazer. Né? E com isso ele resgata, porque muitas vezes ele não conhece essa história. Né? Os adolescentes não conhecem, né? Só os antigos. Isso, entendeu? Então, isso é muito importante. Por exemplo, um exemplo disso é o Esporte Clube, na Praia da Bica.
né, que foi o nosso cais, nosso primeiro cais, para a saída do café, né, daqueles produtos que nós tínhamos agrícolas na Ilha do Governador, e hoje é um clube. Mas só que a estrutura é mantida. Quando você abre os portões do esporte, você entra justamente aonde? Na rampa, né, no caminho que levava ao cais, né, para embarcar. E lá na ponta, você ainda encontra, até hoje, as estacas de madeira do antigo cais. Né? Então, ele é de uma importância histórica enorme. Aí você entra no esporte, não tem uma foto, não tem nada alusivo a essa história desse espaço da Ilha do Governador. Né? Inclusive, estou conversando com o presidente de lá para que a gente resgate alguns materiais dessa época, aí com o nosso Moraes, né? Moraes, não é isso? Nosso historiador, e a gente possa fazer alguns painéis dentro dos corredores do esporte para mostrar a história, né? daquela parte. E isso a gente pode fazer em vários outros lugares. Né? Inclusive, é um negócio muito... Eu não sei se é verdade ou não, vou procurar saber, fiquei muito chateado, porque eu considero a Praia da Biga um corredor cultural, né? Dali do esporte até lá em cima na praça, ali na Carmen Miranda. E aquela pequena pracinha que tem do lado do Sunshine se chamava, ou se chama ainda, Araribóia, que foi em homenagem ao Araribóia. E um dia eu levei ali um grupo de arquitetura, da cadeira de arquitetura da UFRJ, junto com o Eloy, que foi presidente do Boi da Ilha, né? E ele era reitor da área de arquitetura, e a gente traçou, assim, junto com os alunos, em linha reta, né, num projeto, e dali, naquela época que nós fomos, não existia ainda o shopping de Niterói. E dali, com uma luneta, a gente via a estátua do Araribóia, lá nas barcas. Você passava com a visão por baixo do viaduto, né, da ponte de Niterói, do vão central. E isso era muito legal. Aí me surgiu a ideia de, junto com ele, fazer um projeto ali, com a Praça Araribóia, fazer uma parceria com a Secretaria de Cultura de Niterói. Naquela época eu era secretaria, fui a Niterói, conversei com a antiga secretária, e a gente ia fazer um convênio de parceria para que eles nos doassem uma estátua em tamanho natural do Araribóia, para colocar justamente ali, né? E com um grande painel contando a história dele, né? Da luta dele, da ajuda dele para a expulsão dos franceses, e o pier, né? Ali de madeira, naquela encosta, com uma luneta, para que dali você visse a estátua do outro lado. Entendeu? E a gente discutiu isso naquela época. Só não demos continuidade porque no ano seguinte, no final daquele ano, o meu período na secretaria acabou, nós fomos exonerados, e aí com a exoneração a gente não consegue dar continuidade na parceria. E o samba? Vamos fechar com o samba. A Ilha do Governador, como eu falei, que tem muitas escolas de samba, tem muitos blocos, teve a volta do Carnaval do Cacuia. O que tu acrescenta, né, na tua visão, como pessoa e também, quem sabe, como vereador, nessa coisa do segmento do carnaval insulano, que é totalmente diferenciado do restante da cidade. Teve até um ano aí, acho que uns 2 anos atrás, que a cidade estava pegando fogo, todo mundo por aí violência urbana, geral, e o carnaval da ilha não teve nenhum tipo de situação desse tipo de violência, de briga e tal, de desconforto. O que tu acrescenta nesse carnaval insulano? Isso não aconteceu, nenhum problema, até porque eu presenciei, porque pela primeira vez em 35 anos de avenida, eu fui ver o Carnaval do Cacuia, né? Porque eu nunca tive tempo de ir, porque os desfiles antigamente eram feitos na terça-feira do grupo de acesso. Então, como o Carnaval do Cacuia era na terça-feira, eu nunca tive possibilidade de ir lá, né? E tinha um desfile também, e com a mudança da data, do acesso vindo para sexta-feira e para o sábado, o desfile das crianças acabou indo para terça-feira. E eu participo desde a criação da Associação das Escolas de Samba Mirim, como profissional, acompanhando esses desfiles, né? E pela primeira vez, após acho que 2 ou 3 anos atrás, eu fui lá para ver. Falei, eu não vou para a Avenida esse ano, eu vou no Carnaval do Cacuia. E por que isso? Porque eu queria saber como é que isso funcionava, né? Qual era o grande charme do Carnaval do Cacuia, né? Na sua história, porque a gente só conhecia de história quando a União da Ilha foi criada ali, né, pelos grupos, mas eu nunca tive a visão real do que era o Carnaval. E quando eu fui lá, a gente tem uma visão clínica, porque eu digo sempre isso, porque eu não tenho a visão só do fotógrafo, né? A gente tem a visão social, a gente tem a visão administrativa, e quando eu digo que eu fui secretaria, isso me deu muito essa visão da gestão de cada evento, né? Eu digo que eu sou um gestor nato, tanto de clube, de instituições, quanto de eventos, né?
Então, tem que ter uma preocupação com a base. Como é que as pessoas se comportam? Como é que se construiu isso? Né? Como é que eles fizeram aquilo? Qual é a estrutura que está à disposição da população, do bem-estar da população, para que ela possa ter tranquilidade, segurança para fazer o seu lazer. E quando eu fui ao Carnaval, eu entendi bem por quê, isso que você colocou, porque justamente ele estava sendo gerido por pessoas sérias, comprometidas não só com o evento, mas com a população, com o bem-estar da população, né? Então, e por isso que funcionou tudo, né? Eles fizeram um planejamento muito certinho, em conjunto, entendeu? Então, essas pessoas que estão hoje, né, como é o caso da responsabilidade do Luizinho, que era da tribo do Cacuia, junto com a Leila, né? Tem um outro, que eu esqueci o nome dele agora, me desculpe, meu amigo, você é muito parceiro, mas é muita coisa. Mas você me mostrou justamente isso, com relação aos relacionamentos com os segmentos da ilha, de área de segurança, né? E daqueles segmentos que, às vezes, criam problema, né? Que é aquele segmento da violência que a gente tem na ilha, né? Desses segmentos das comunidades, que são um pouco complicados na relação, e isso também acabou ajudando em muito, porque eles não criaram nenhum problema para a gente, né? Os grupos de fora que vieram também se comportaram de forma bastante saudável, né? E salutar dentro do evento. Então, eu me preocupei com tudo isso quando eu vi. E eu acho que é isso, eu acho que é a seriedade das pessoas que assumem a responsabilidade desses eventos. Se você vê, não acontece isso também na Ribeira, né? Onde a Catinha faz um trabalho maravilhoso de gestão, como um presidente da Liga dos Blocos, né? Onde ela junta todo mundo e faz um trabalho maravilhoso ali, sem nenhum problema. Eu nunca soube de nenhum problema sequer na Ribeira com relação ao comportamento das pessoas dentro dos blocos, né? A comunidade da Ribeira, ali, os moradores, nunca soube de nenhuma reclamação daqueles moradores em função de toda aquela festa que é feita ali dentro, feita naquela área, né? Eu acho que a gente tem que fazer é ajudar mais ainda esses segmentos. Eu acho que o que aconteceu esse ano no Carnaval, né, dessas proibições, esses regulamentos loucos, né, isso não tem a acontecer, muito pelo contrário. Eu acho que o poder público ele tem a obrigação de ajudar, né? Se você não ajuda, então não atrapalha, certo? E essas organizações do poder público, em função da ajuda com os blocos, ele tem uma importância que ultrapassa a questão do lazer, né, dos blocos, da participação deles, porque as pessoas não se atentam. Isso foi feito há coisa de 10 ou 15 anos atrás, não calculo isso, até porque eu não quero falar em nome de prefeitura, de prefeitos, né? Eu acho que o que importa é o que foi deixado, o que foi feito, né? Então, alguns anos atrás, houve uma organização desses blocos com ajuda direta, né, com fomento direto a esses blocos, né? Então, a prefeitura, na época, organizou uma ajuda e cadastrou vários blocos do Rio de Janeiro. Não dava para fazer para todos, porque isso é uma questão de verba, né, dotação de verba, é um pouco mais complicado, mas o mínimo para cada bloco de cada região, de alguns blocos de regiões, foi dado, como banheiro químico, apoio de Sete Rio, apoio da Guarda Municipal, né? Apoio na parte de segurança e apoio até, às vezes, na parte de infraestrutura, né? Então, por isso que o movimento dos blocos cresceu no Rio de Janeiro, né? E isso foi muito importante também na área de saúde e de segurança. Por quê? Porque as pessoas vão lembrar, quem está me ouvindo, que tem aí mais de 30 anos de idade, vai entender o que eu estou falando. Na década de 90, na década de 80 e 90, a gente tinha uma saída muito grande da população do Rio de Janeiro para as regiões dos lagos, né? E para outros estados nesse período de carnaval. E também havia, com isso, um aumento muito grande de acidentes nas estradas, né? E era um problema seríssimo isso, né? E com a manutenção dos movimentos carnavalescos de blocos nas regiões, nos seus bairros, isso acabou fazendo com que essa população permanecesse no Rio de Janeiro, né? Na sua região, no seu bairro, né? E não fosse para as estradas. E isso, qualquer estatística prova isso, que depois que isso foi desenvolvido, diminuiu muito os acidentes nas estradas. E com isso você diminui muito o custo da saúde, o custo da segurança, né? Por quê? Porque essa população não está em trânsito, entendeu? Então, o carnaval, esses desfiles dos blocos, o trabalho, não é só no sentido do lazer. Ele tem todo um outro bojo por trás dele que ajuda, e ajuda em muito, né? Então, o que a gente tem que fazer hoje, como poder público ou como representante, é
sentar com esses segmentos, representantes desses segmentos, e ver a melhor forma de ajudá-los, né? De fazer a ligação entre eles e o poder responsável, que é a RioTour, que é a prefeitura, para ajudá-los a fomentar e não proibi-los. Por quê? É um absurdo que fizeram esse ano, de colocar a guarda municipal proibindo os blocos de saírem, né? Eles não estavam ali para dar organização, estavam ali para dar, de certa forma, né, quase que constranger, que as pessoas ficaram até com medo de botar. Isso não pode proibir as pessoas de se manifestarem, até porque o carnaval, né, é o nosso grande, né, espaço de um grande evento de lazer, de integração e de cultura. Isso é característica do Rio de Janeiro. Você não pode fazer isso, entendeu? Então, o que foi feito nesse período, eu considero até criminoso. O secretário é conhecido meu, ele até se movimentou em função disso, mas o posicionamento da prefeitura em função disso, né, foi muito ruim, né? Isso, ele legislou contra um dos grandes movimentos culturais e sociais que a gente tem no Rio de Janeiro, que é o Carnaval. Quero que você agora fale para o público em geral o porquê de você estar candidato e dizer para ele uma mensagem final, positiva de preferência, né? E dizer o porquê que a pessoa deve votar em você. É por tudo isso que eu acabei de colocar, né? Eu faço isso tudo muito de coração. Eu não sou um político de carreira e nunca vou ser, nunca vou querer ser. Eu quero continuar sendo o que eu sou, eu quero continuar sendo o parceiro que eu sou, colocando meu trabalho à disposição. Isso, para mim, eu encaro como uma missão, né? Nada para mim acontece por acaso. Essa possibilidade de vir candidato, isso já aconteceu várias outras vezes, eu sempre relutei, porque eu acho que é mais importante ser amigo do rei, né? Sempre achei, só que às vezes você chega num momento da sua vida e da vida social que você vê todos os dias e convive, né? Que chega uma hora que você tem que tomar um posicionamento mais consistente, né? E aí, para tomar esse posicionamento mais consistente, você tem que botar a cara, né? E botar a cara e lutar pelo aquilo que você pensa, pelo aquilo que a população precisa, né? De forma honesta, de forma determinada, de forma até emocional, mas sem perder a razão das coisas, né? Isso é muito importante. E entender que a gente está aqui para contribuir e compartilhar conhecimento, né? E as pessoas que me conhecem e que trabalham comigo e convivem, inclusive conviveram comigo na Secretaria de Terceira Idade, sabem muito bem do que eu estou falando, né? E como eu falei, eu era Secretaria de Terceira Idade, mas, em primeiro lugar, eu era a Prefeitura do Rio. Então, as necessidades não eram só do segmento da terceira idade. Você não cuida da terceira idade sem cuidar da família, né? Sem buscar que ela tenha condições de sobrevivência, que ela tenha condições de saúde, de atendimento. Isso é muito importante. Então, esse sempre foi a minha tônica na minha vida pessoal e profissional, né? Eu tenho essa preocupação constante na minha vida, de poder contribuir o máximo que eu puder enquanto eu estiver aqui. Porque conhecimento a gente não pode levar para o túmulo, a gente tem que compartilhar. Então, é por isso que eu venho, dessa vez, né, buscando essa representatividade de forma real e consistente, porque eu acho que isso hoje falta na Ilha do Governador, no Rio e no Rio de Janeiro, né? A gente precisa de pessoas que, com certeza, tem outros igual a mim, que sejam comprometidos com as suas ideias, comprometido com os segmentos da população, com o bem-estar delas, né? Seja da idade que seja, da criança até o idoso, entendeu? Então, a gente tem que ter isso. E essa minha preocupação com a ilha, hoje ela faz parte da minha vida, já há 32 anos. Eu nunca fiz nada na minha vida profissional ou pessoal sem, em primeiro lugar, botar a minha família e, em segundo lugar, a Ilha do Governador como um todo, né? E muitas vezes esqueci da família, entendeu? Para poder atender às necessidades da população dentro daquilo que eu podia fazer, entendeu? Então, acho que com o mandato eu posso fazer mais, eu posso estar mais próximo e digo com certeza, né? Eu tenho um grande dilema, já que o carnaval não vai acontecer, só em 22, eu não vou passar por ele, mas eu falei para alguns amigos, vai ser muito, muito difícil para mim estar no mandato e não poder ir para a pista para fotografar o carnaval, o desfile das escolas de samba. Então, vou pegar o crachá de vereador, se caso eu vier a ser eleito,
e botar o crachá da Liga e ir para a avenida fotografar, porque ali é a minha casa, é ali que eu encontro os meus amigos, e é ali que eu encontro as pessoas da a população do Rio de Janeiro, a qual eu vou ter uma grande responsabilidade, né, se caso for eleito. Então, a ilha pode contar comigo, como sempre contou, eu vou estar sempre à disposição para o que der e vier, né, para servir de ligação dos segmentos. Então, isso vocês podem ter tranquilidade. E eu acho que, como representante, a gente não pode se esconder dentro de gabinete, né? Nós temos uma responsabilidade lá, que é fiscalizar as atividades da prefeitura, o comportamento, né, do prefeito e das demandas que a prefeitura tem responsabilidade. Eu acho que isso é um papel fundamental que a gente tem que ter de acompanhamento, né, de fiscalizar os contratos, né, mas não podemos deixar de estar presente na comunidade no dia a dia, visitando os hospitais, visitando as escolas, né, caminhando na ilha no seu dia a dia para ver seus problemas, suas demandas, e não se escondendo em gabinete, entendeu? Isso não pode de forma alguma, porque se você faz isso, você não vai realmente conseguir resolver as demandas que a população precisa, né? E eu só aprendi na minha profissão. Você não consegue escrever uma matéria sem presenciá-la, né? Você tem que estar ali do lado, ali dentro dela, para entender e dar o devido valor dentro do seu texto, né? Ou dentro da fotografia que você vai estar fazendo, para representar de forma real aquele problema e, através dele, buscar soluções. Então, por isso que eu peço à população um voto de confiança, mais do que às vezes já me dão, na minha credibilidade de trabalho, né? Para que eu possa representar vocês da melhor forma possível, entendeu? Que eu possa ser um pouco o representante desses anseios que vocês têm, né? Que é muito importante, e continuar nesse trabalho. Então, eu quero que vocês pensem muito, inclusive, nos candidatos que estão aí, reflitam, estudem todos eles, vejam realmente aqueles que realmente têm comprometimento com a região como um todo, não apenas num segmento, né? Não acreditem nesses candidatos que estão botando muito dinheiro nas campanhas, porque no fundo, eles tentam compensar esse monte de dinheiro com a falta de credibilidade que eles têm, né? Tentando comprar o seu voto, porque eu, assim como vários outros candidatos, não, apesar de estar como candidato, de estar num partido pequeno, a gente não ganhou nada, nem um centavo, nós estamos tirando leite de pedra para ter material. E a gente está fazendo justamente dessa live que hoje eu participo e das redes sociais a nossa campanha, porque a gente busca fazer da melhor forma e sem dinheiro, né? Apenas com a nossa competência, com a nossa determinação e a nossa vontade de mudar tudo e fazer com que a população cresça e se desenvolva, né? Para o bem-estar de todos, né? Então, é isso aí, por isso que eu peço essa confiança, esse voto de confiança, entendeu? É isso. O pessoal já está sabendo quem é o Wellington Jorge, quem já conhece ele como fotógrafo dos bons, como eu falei no início, o cara que lá na Sapucaí todo mundo conhece, eu posso dizer porque já estive lá na pista lá com ele, e geral fala com o Wellington assim, né, faz todo mundo do carnaval. Foi um dos grandes prazeres meu levar o Bom Dia Ilha para Sapucaí. Eu fiquei muito feliz de ter levado vocês lá para conhecer. Achei fantástico isso. Foi o que fez o convite, eu já agradeci pessoalmente, também agradeço de público a oportunidade que ele deu para mim, para o Marcelo, para o Bom Dia Ilha, para a gente ir lá na Sapucaí, fazer a cobertura do evento. Carnaval. Maravilhoso, né? E, com certeza, você merece sorte, você merece oportunidade, né, Wellington? Estou aqui para agradecer primeiro a sua disponibilidade de participar aqui da nossa live, agradecer por você ser esse fotógrafo maravilhoso que registra os momentos da Ilha do Governador, do Rio de Janeiro, do Carnaval como um todo. Eu estou assumindo uma responsabilidade, né? Eu sou do Partido Patriota, e o meu número, que as pessoas puderem anotar e guardar, é 51999. Uma boa ideia na cabeça e a realização nas mãos. É isso. E Valeu, eu que agradeço aí a oportunidade. Tenham todos realmente uma boa noite. Fiquem com Deus. E agradece ao Marcelo, já que ele não está aqui, mas eu fico aqui meus agradecimentos a ele, a você, que hoje somos grandes amigos, né? E que estejamos juntos, sempre, brigando e dando voz para a população e para os segmentos da Ilha do Governador. É isso. Valeu. Muito obrigado, Wellington, por aqui. E, com certeza, novas oportunidades virão para todos nós. Valeu. Obrigado. Tchau. Fiquem com Deus.
É isso, galera. Então, a live do Bom Dia Ilha termina aqui. E eu sempre digo, se você não escolhe, alguém escolhe por você, né? Então, nós estamos aqui mostrando um pouquinho do que está rolando por aí no movimento cultural, social e, por que não dizer, político também. É isso. Salve, salve, gente boa! Quem não nasce pronto, apronta. Você já sabe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.